Bom dia, estamos aqui Bom dia. numa oportunidade ímpar, né, nesse processo aí que estamos passando de distanciamento com nosso amigo, eu posso chamar assim, amigo de profissão, amigo pessoal, uma pessoa que tem muito a contribuir com todos nós aqui, professor Jorge Varela. A gente vai conduzir aqui um pequeno bate-papo. Na verdade, não vamos estar hoje focando um assunto técnico. Com certeza teremos outras oportunidades mais à frente para focar um assunto mais técnico da área, mas o nosso intuito aqui hoje é um assunto mais motivacional, é um assunto tratar um pouco mais sobre a perspectiva de sonho, de futuro, que a gente sabe que no meio desse processo todo muitos estão até perdendo as perspectivas de sonhar, de conquistar, de chegar ao seu objetivo. E a gente, como professor, como educador, a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que lutar não só contra o vírus, mas também temos que lutar contra a parte psíquica e emocional dos nossos alunos. E de todas as pessoas também que não são nossos alunos, mas que porventura vão assistir essa live, vão poder contribuir com seus comentários, contribuir de forma construtiva, porque o nosso objetivo aqui realmente é uma construção de conhecimento técnico, mas acima de tudo de conhecimento social, né? A gente realmente precisa entender que ser um estudante, ser um educador, vai muito além do que você apenas ter uma formação ou formar pessoas, né? Você forma a sociedade como um todo, né? E a sociedade hoje, ela é formada principalmente pelos recursos tecnológicos, né? A sociedade hoje, ela vive por conta desses recursos tecnológicos. O que seríamos de nós aí durante essa pandemia louca se não fosse os recursos tecnológicos para dar a nossa amplitude aí de mercado? Então, primeiramente, vou deixar o professor Varela cumprimentar a todos e se apresentar, né? E em seguida a gente mantém aqui as nossas perguntas. Bem, olá a todos. É um prazer poder participar desse bate-papo com o Calim e com todos vocês. Meu nome é Jorge Varela, sou professor na Universidade Brasil e trabalho junto com o Calim há algum tempo em algumas outras atividades. Complementando o que o Calim falou sobre tecnologia, é algo muito interessante a gente conseguir ver a mudança de paradigma, né? Há algum tempo atrás, havia algumas reclamações sobre a utilização de tecnologia, por exemplo, como o WhatsApp. Hoje em dia, essa tecnologia assistida por todos os alunos e todas as pessoas de modo geral, ela é de grande valia nesse momento de pandemia. Então é o que o Calim exatamente disse. A sociedade hoje ela acaba se sustentando, você acaba mantendo os relacionamentos nesse ambiente de quarentena com o uso efetivo da tecnologia. A tecnologia do WhatsApp, a tecnologia das videoconferências mantém as pessoas interligadas, mantém os negócios funcionando. Muitos negócios migraram para a área de tecnologia. Vocês podem, por exemplo, ter ideia de restaurantes que jamais pensariam em fazer entregas em domicílio, né? E hoje o delivery é o que mantém esses negócios funcionando, essas pessoas trabalhando da melhor forma possível dentro desse momento. Existia uma frase, né, que a mãe da invenção é a necessidade. Então, se criou a necessidade e hoje em dia a gente usa a tecnologia de modo geral. Quantas empresas migraram para a área digital nesse momento de pandemia? E aí, o que a gente tenta fazer nesse bate-papo, junto com o Calim, é mostrar para os estudantes, mostrar para os alunos, mostrar para as pessoas que estão vislumbrando essa possibilidade de entrar no meio tecnológico, que as oportunidades elas aparecem. Basta você estar predisposto a isso. Basta você ter a necessidade que isso aconteça. Os nossos alunos, eles têm essa ideia de que eles precisam se inserir no mercado real. Quando a gente cria um ambiente de aula com nossos alunos, a gente mostra para ele, além da parte teórica, a parte, não a parte prática, mas a parte real, o mundo real. Como é que está lá
fora? Onde é que você se enquadra nesse mundo? Qual é o teu objetivo? Onde é que você quer chegar? Então, recebendo esse feedback do mercado, essa necessidade de modificações da sociedade de modo geral, a gente, de alguma forma, está contribuindo também, não só na parte teórica, técnica, prática, mas na parte de evolução de um indivíduo. Esse é o objetivo. É, o educador que pensa só em simplesmente transmitir conhecimento, ele vai deixar de agregar, vai faltar alguma coisa. E nesse momento, a gente precisa motivar os alunos mais do que só o conhecimento. É a forma que ele consegue se enquadrar, a forma que ele consegue mexer na sociedade, como é que ele consegue melhorar o entorno dele. Isso é o grande barato dessa situação. É. Engraçado, eu estava reparando aqui, um comentário à parte, né? O cenário de uma live de professor. A gente tem o nosso escritóriozinho em casa, né? É E verdade. a gente sempre tem no cenário, na traseira do cenário, livros, uma uma estantezinha, alguma coisinha, uma prateleira cheia de livros, né? Isso aí é que mostra que é ser educador, né? Ser educador é isso. Eu, só para complementar um pouco o que você falou aí, querido, a gente pode destacar, eu não, a gente, por questão ética, a gente não vai citar nome de empresas aqui, mas existe uma empresa paulista do gênero de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, que ela não trabalha com plataforma digital, né? Ela sempre se deu ao luxo de não trabalhar com plataforma digital e talvez porque sempre quis o contato com o cliente ou devido a qualquer outro motivo, né? É, e praticamente eu fiquei sabendo há pouco tempo que essa empresa teve uma resistência muito grande de aceitar a plataforma digital, mas parece que agora eles já estão começando já a trabalhar com plataforma digital. É a mesma coisa que nós tínhamos com relação aos cantores, né? Os cantores É verdade. vendiam CD antigamente, né? Nós pegamos a época do disco, né? E E depois veio aguentou a minha outras idade. gerações, passamos rapidamente pelo Blu-ray e Uhum. assim vamos. E agora a gente está sempre nos streams, né? Por quê? Porque a Uhum. evolução veio, a resistência veio. Eu tenho ali, não aqui, mas guardado, uma coleção de CDs, que eu sempre comprei muito CD e agora sempre gostei de ver os encartes, de ver as coisas. Então, isso prova a evolução tecnológica que nós estamos vivendo. E daqui para frente, com certeza, a evolução tecnológica será muito maior, né? Até mesmo porque o mundo tem essa necessidade, né? Uhum. Não só uma necessidade econômica, mas uma necessidade social também. Principalmente hoje, que a gente vê que, devido a um processo de distanciamento, né, ou seja, de isolamento, nós precisamos estar em casa e fazer nossas operações de casa, né? Bom, Varela, é muito parecido comigo, né? A gente é muito polivalente por ter frequentado outras áreas de formação, né? Não apenas a Uhum. área tecnológica. Mas hoje nosso pé está firmado na área tecnológica, por mais que o nosso conhecimento também venha para outras áreas sem ser área tecnológica, ou seja, nós somos bastante multidisciplinar, né? O que te atrai hoje a fixar, né, se fixar mais, sabendo que você tem outras formações, mas se fixar mais na área de TI? O que deixa você É, hoje mais voltado para esse mercado? eu sou um profissional que estou no mercado há mais de 30 anos, Carlinhos. Eu acho que é uma questão de evolução. Ao longo dos 30 anos que eu tenho de trabalho, ou de carreira, como queira, eu recebi de todas as pessoas que eu trabalhei. Então, eu aprendi muito com essas pessoas. E eu acho que está na hora de devolver um pouco disso, de passar o que eu conheço para as pessoas. E não só na área de TI, mas de modo geral. Por muito tempo, digamos assim, eu fiquei mais próximo dos equipamentos, de modo geral. Hoje em dia, eu consigo me aproximar um pouco mais. Eu sei que eu estou melhorando isso com a tua ajuda, com o tempo, mas eu estou me aproximando mais. A área de TI sempre foi fascinante para mim desde que eu comecei a trabalhar, porque a minha primeira formação é na área de engenharia.
E num determinado momento, eu trabalho numa área que é uma área de broadcast, uma área de televisão. Então, quando a gente fala de televisão, está sempre falando de áudio e vídeo. Nos primórdios, os equipamentos eram puramente eletrônicos, não tinha nada de TI dentro dos equipamentos. E a migração começou a acontecer ao longo do tempo, ou seja, foi diminuindo o processo eletrônico, não que ele não existe, ele existe ainda em grande escala, mas a área de TI foi se aproximando, entrando e substituindo determinadas camadas do negócio. Então, qualquer profissional que estivesse alocado dentro dessas funções, ele teria que entrar na área de TI obrigatoriamente ou ele ia ficar alijado para o mercado. O que é Então, bom, o que é bom por um lado e ruim pelo outro, porque não se regulamenta a profissão, né? Ou seja, exatamente, qualquer porque você. profissional passa a exercer e às É, vezes, não é o exatamente. seu caso, que você é uma pessoa Hum, que estudou depois, se hum, gabaritou, se conceituou, se especializou, né? hum, Mas existem profissionais que têm um título de matemáticos, engenheiros, não criticando nossos amigos da área, claro. mas que às vezes nem se especializam e migram de forma incapaz para a área de TI, Hum, assumem até cargos de gestão, né, em grandes hum, organizações, até pelo tempo de experiência, de mercado, até pela hum, expertise de liderança, mas que no hum, conhecimento técnico deixam a desejar, né? E muito. isso, infelizmente, é um dilema que a gente vive, né, nessa área. Uhum, Que tem o lado bom, que a área uhum, sempre está se movimentando como multidisciplinar, que eu acho que isso uhum, é um lado bom, ser uma área multidisciplinar, mas tem um lado ruim para as pessoas que estão estudando, para os alunos que estão se formando, né? Porque acabam é. concorrendo com vagas com pessoas que talvez não tenham um terço do conhecimento deles, né? É, eu costumo dizer que quando eu faço uma entrevista para a alocação de uma vaga, o conhecimento é importante, mas eu vejo que tem algumas pessoas que vão buscar essas vagas exatamente por isso. Ah, eu sou engenheiro, eu sou matemático, eu consigo desenvolver, eu consigo programar, eu conheço a linguagem A, B e C. Bem, isso é importante, efetivamente importante, mas é um pouco mais do que isso. O mercado de trabalho quer pessoas que estejam não só focadas no objetivo, mas que conseguem agregar, que conseguem fazer mais de uma coisa. Você não contrata alguém, um engenheiro ou um matemático, que é especialista em banco de dados somente. É o que a gente fala, ele precisa ser, de forma geral, um canivete suíço, né? Ele precisa jogar nas 11. Ele precisa conhecer de Python, conhecer de DB, conhecer de várias linguagens de programação. E normalmente, esses profissionais que não têm muita capacidade, eles acham que se eles especializarem em uma coisa única, isso vai ser o resultado final, vai ser a melhor solução para eles. A área de TI tem essa vantagem, diferente de engenharia, por exemplo. O cara faz engenharia, dificilmente você vê um engenheiro com mestrado ou doutorado. Não é muito comum isso, não. Embora tenha uma quantidade grande, mas não é muito comum. Agora, na área de TI, não. A primeira coisa que o cara terminou a graduação dele, automaticamente a mente dele abre para ele fazer uma pós-graduação. Não é Exige uma, comum. uma especialidade, né? Até mesmo porque Exato. é uma área tão abrangente que se você não Uhum, focar algo, você uhum, acaba não tendo. Porque é tanto conhecimento que você absorve, né? É uhum. engraçado, né? Eu digo que a área de TI é uma área muito polivalente, mas ao mesmo tempo não tem como você saber tudo. Muito pelo contrário. Quanto mais você sabe, você descobre que menos sabe. É, Porque é tem muita horizontes sem coisa. É escola. um universo muito grande. Então, realmente, a questão da especialização é muito importante, né? Uhum, Varela, na sua experiência profissional, não sei se você já trabalhou, já deve ter trabalhado também com entregas de produtos de forma independente da sua empresa onde você trabalha, ou até mesmo dentro da sua empresa. Eu queria te fazer uma uhum, pergunta. Já aconteceu com você, no desenvolvimento de alguma coisa, né, entregar algo, né, algum produto tecnológico, ou sistema, ou aplicativo, ou etc., qualquer coisa voltada para a nossa área, que não atendeu a expectativa do cliente? Que o cliente já. notoriamente chegou para você e disse que houve uma discordância no que ele queria e no que você fez.
E você se sentiu Ou, frustrado? E como que você como é que você conduziu essa situação? houve, embora eu não fosse o líder do projeto, o líder foi alertado em uma série de vezes sobre isso. E quando das entregas, pequenas entregas, o patrocinador, o comprador, ele não ele deixou meio à margem, ele não acompanhou efetivamente isso. E o desenvolvimento continuou. O líder foi informado sobre isso. É realmente frustrante você entregar um produto e o cliente diz: não, não é isso que eu quero, não foi isso que eu pedi. Mas daí você apresenta os pré-requisitos para o cidadão e diz: não, você falou isso aqui. Não, você entendeu errado. Não, mas você assinou que está aqui o que você queria que ele entregasse fosse. Não, mas isso eu queria dessa forma e não da outra forma que você entregou. É frustrante, é realmente frustrante, mas o ideal é que você tenha margem para corrigir isso. O ideal é que você não amarre seus prazos no teu limite, que você tenha a possibilidade de corrigir. E uma outra coisa que para mim é muito interessante é você fazer pequenas entregas supervisionadas, porque se você tiver que corrigir alguma coisa, você corrige no meio do caminho, não deixa para corrigir no produto final. Então, divide as tuas entregas em X entregas e faz com que o dono, a pessoa que está pagando, ou quem está esperando aquele resultado, dê o ok em cada uma das etapas, pequenas etapas. Eu, quando fiz gerência de projetos, todo mundo faz PMI, eu fiz PMI, mas acabei fazendo uma outra, que é uma europeia, chamada Prince 2. E o Prince 2 tem essa formação de que pequenas entregas são fáceis de corrigir. É possível você voltar. E aí, quando você vai acertando, o produto final acaba sendo entregue da maneira correta, ou mais próximo disso. É utopia dizer que a gente normalmente entrega aquilo que o cliente quer. A gente entrega aquilo que o cliente acha que quer. Eu acho isso interessante, porque muitas vezes você entrega exatamente o que ele te pediu, mas o que ele te pediu, quando você entrega, você precisa fazer alterações. Isso é Uhum. ideal, que você tenha uma margem de segurança para fazer essas correções. Mas te digo, é frustrante quando você trabalha no projeto 6 meses, 8 meses, um ano, e você entrega e o cliente diz: não, não foi isso que eu pedi, não. Que engraçado. Eu posso destacar dois conselhos aí, não técnicos, mas não tão Uhum, aprofundados, que você falou na sua resposta, que a gente pode deixar registrado para quem está assistindo uhum, essa live. Primeiro, não ache que a área de TI se resume a programar. uhum, Né? Quando você fala, faço TI, programa em que linguagem? Opa, vamos acabar com esse mito. Né? é, Ou seja, o profissional de informática tem que ser programador. Isso não está escrito, isso não é um dos 10 mandamentos da informática. é, A área é, de gestão é uma área que cresce muito, a área de gerenciamento é uma área extremamente importante, remunera muito bem, às vezes até muito melhor do que um programador. Quer dizer, às vezes não, sempre melhor do que um programador nato. Né? E assim, um outro conselho que eu acho interessante é documento. Ter tudo assinado, ter tudo documentado. Né? O tempo todo. usuário sempre vai encontrar alguma coisa para te questionar. Uhum, Né? Agora, quando uhum, você tem tudo documentado, tudo bem registrado, a fase de levantamento, que é uma fase que às vezes não é levada tão a sério, as pessoas acham que deveria, né? que conversas, que almoços informais, até Uhum, visitas na empresa, não, vamos direto. Às vezes o profissional de informática tem um pequeno defeito, isso é até dos nossos alunos também, eles querem direto para botar a mão na massa. Quando você vai fazer um uhum, programa, eu sempre falo para eles, gente, não vai direto para a estrutura lá da linguagem, programar, vamos rascunhar, vamos pensar na lógica, e é assim que tem que ser feito. A mesma coisa no desenvolvimento. Você uhum. Eu costumo precisa. falar, Karim, provavelmente você que é matemático, eu costumo dizer para eles assim: antes de botar a mão na massa, entenda qual é o problema. Se você conseguir entender o problema, e você vai entender qual é a melhor solução. Antes de Exato. dizer que vai trabalhar com Python, com Java, com .NET, entenda o problema. Isso. E a documentação registrada, tudo muito bem documentado. Eu acho que isso aí é de extrema importância. É um conselho que fica, não só meu, como do professor que acabou de responder falando sobre isso, né? Varel, uma outra perguntinha para você. Hoje, se você fosse destacar tipos de projetos na área de informática que mais te motivam, não só a participar, mas a pesquisar e a estudar,
qual seria a temática? Os alunos, quando ouvirem a minha resposta, eles vão rir, porque eu Eu também peço, sei qual inclusive, é, para mas eles. tudo bem. Eu peço para eles, olha, gente, não entrem nessa área, por favor. De vez em quando alguém me provoca, né, para que eu entre. A minha área de pesquisa é na área de segurança voltada para criptografia. A minha área, assim, em que eu me sinto mais à vontade para dialogar num centro de pesquisa, numa palestra voltada para a área, eu estou trabalhando numa área chamada criptografia cognitiva, que é uma área em que envolve criptografia, não a clássica, mas a criptografia moderna, e o uso de técnicas de inteligência artificial, ou computação cognitiva, como queira. Então, é a integração dessas duas áreas. Então, tudo voltado para a área de segurança. Então, seria assim o meu foco de trabalho, meu foco de pesquisa dentro dessa área. Eu acho que é um ambiente muito promissor, porque quando a gente está falando, por exemplo, de criptografia, depois da concepção, não da criação, porque ainda vai levar um tempinho ainda para acontecer comercialmente, né? Em laboratórios até existe. Quando a gente está falando de computação quântica, a gente está falando de quebra de todas as criptografias que a gente conhece hoje em dia. Então, existem trabalhos nessa área para computação quântica, para criptografia pós-quântica e também essa área de computação de criptografia cognitiva. Essa Vamos é a marcar minha uma área. live bem específica para conversar sobre esse assunto, que eu quero aprender com É, você. tá bom. A gente vai marcar, já tá aí, vamos numa próxima agenda marcar uma live com o professor Varela só para ele poder falar com a gente sobre a parte técnica que a gente ouve e já fica meio assim, gente, que loucura. E o presente que eu ganhei, né, de você para o próximo período, né? Você não sei se Isso pode aí, falar. exatamente. Varela, o que é essencial para você no perfil de um profissional de TI hoje? O profissional de TI, para mim, mais do que o conhecimento, ele tem que querer aprender. É um engajamento dele, o desejo dele de aprender. Eu costumo dizer para os alunos que o ideal para cada indivíduo, não só um profissional de TI, ele deveria ter um objetivo quando sai de casa. É quando voltar para casa, levar mais alguma coisa. Ele nesse caminho, não só técnico, mas como ser humano, ele deveria sair de casa esperando receber alguma coisa e dar alguma coisa, para quando ele voltasse para casa, ele volte com algo mais. Então, um profissional de TI que está aberto a aprender o tempo todo, porque é uma necessidade constante de qualquer profissional de TI, ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que exercitar, ele tem que ouvir, participar de palestra, congresso, ele tem que estar aberto a aprender o tempo todo. Mais do que o conhecimento, porque a gente vê conhecimento. Ontem era arquiteto Java, né? Hoje é cientista de dados. Cada hora tem um nomezinho diferente no mercado aí, borbulhando. Mas o melhor profissional para mim, o profissional que eu gosto que esteja junto comigo, é aquele que está disposto a aprender, a se doar ao projeto, a dar mais. É porque quando a gente é contratado para alguma coisa, alguns profissionais dizem assim: eu sou pago para fazer isso, não faço mais do que isso. Horrível ouvir isso de alguém. É horrível de ouvir isso, alguém dizer assim: eu não sou pago aqui para fazer amigos, eu sou pago para trabalhar. Eu não gosto desse tipo de profissional. Embora ele até tenha o local dele no mercado. Eu quero aquele cara que se acomode no sentido, não no sentido de acomodar e não fazer nada, mas que ele encontre o espaço dele dentro do grupo, que ele possa fazer parte daquele elo, daquela corrente que vai somar e vai criar um bom produto, vai criar um bom ambiente de trabalho, porque se você não tem um bom ambiente de trabalho, você não tem nada, você vai para o trabalho sem vontade de participar. Então, conhecimento excepcional. Engajamento no projeto excepcional. Eu quero aprender. O que você tem para mim aí hoje? O que o amigo ali do lado fez? O que eu posso aprender com ele? Então, essa fome de conhecimento, para mim, é a maior expectativa que eu crio em qualquer profissional. Que bom, eu concordo, eu sou da mesma opinião, entendeu? Porque a área de TI é um compartilhamento realmente de conhecimento. Um sempre sabe uma coisa, o outro sabe outra coisinha. Quando você junta ou quebra a cabeça, você consegue formar ali
né, o conjunto todo do que você está precisando. Então, eu acho também que a pesquisa é extremamente importante, a vontade de querer aprender e a vontade de, mesmo errando, né, você vendo o erro ali, não desistir. Ou seja, a persistência é algo muito importante no profissional de TI. Né? Persistir, persistir até conseguir o seu objetivo, o seu acerto, fazer com que aquilo funcione. E outra coisa, se você tivesse hoje que deixar um conselho para as pessoas que estão assistindo essa live, que já estão estudando na área, e um conselho para aqueles que estão assistindo que se interessam, mas têm medo de repente de enganjar, até pela crise financeira, econômica, mas às vezes tem até oportunidade, mas o medo bate. Qual o conselho que você deixaria? O conselho que eu daria para alguém primeiro, para quem está fora da área, que acha que é um ambiente, né, muito difícil de entrar, a primeira coisa que você precisa ter é interesse em aprender. É a primeira coisa. Você pode até não ter uma base muito sólida na área. Eu nunca fiz TI, eu vou entrar. Não. Tenha um interesse em aprender, tenha curiosidade. A curiosidade move a gente. Curiosidade para qualquer coisa na vida, qualquer coisa. Quando você tem interesse, por exemplo, recebe um objeto em casa que você quer montar, que você quer ver ele funcionando, aquilo te motiva a aprender a como é que você liga, onde você aperta, como é que você vai aprender as funções. Quando você recebe um iPod de presente, você muitas vezes não conhece as funções, mas aquilo te estimula a aprender a usar aquilo. Então, o estímulo, a curiosidade, é o grande barato de aprender. Ser curioso, ter interesse em aprender. Esse é o grande barato. Para a galera que já está dentro, que já passou por essa fase da curiosidade, já se predispôs a aprender, é estar aberto a aprender constantemente. Não se abater com pequenos percalços que a gente tem na vida. E como Os meus superar o filhos. medo da crise econômica que vai atingir o mundo, que está atingindo o país? Como superar o medo? Porque para estudar precisa realmente ter recursos, né? É, Então, como superar esse medo? o medo do momento, é isso que você quer Isso, dizer? exato. É, o mundo tá mudando por conta desse momento. Todos nós temos receio de alguma coisa diferente acontecer. Meus filhos e meus alunos já sabem disso, dizem que eu sempre tenho uma história para tudo. Né? E eu vou contar uma história breve, exatamente sobre o medo. É, eu estudava num colégio em que tinha piscina para pular. Então os alunos faziam fila para pular na piscina. E eu tinha muito medo de ir para a piscina, medo. Então o que eu fazia? Eu ia para o final da fila. Então o meu medo, ele existia até a hora que eu teria que pular na piscina. Então olha quanto tempo eu fico com medo sem realizar. E aí o que eu passei a fazer? Eu não sou o último, eu sou o primeiro. Eu vou. Eu tenho medo, não vai mudar nada do início para o final, e eu vou encarar o medo, porque é só encarando o medo que você faz. Só encarando o medo que você conhece seus limites. Todos nós temos limites. Mas se a gente deixar o medo fazer com que ele seja o dono dos nossos limites, a gente não progride. Então, supere o seu medo assim. Eu tenho medo, eu aceito. E aceito as minhas limitações. Mas eu quero mais do que isso. Então, quem vai dizer aonde eu posso chegar sou eu, e não o meu medo. Eu costumo dizer para os alunos também que tem coisas que eu acho muito interessante sobre queda, sobre obstáculos na vida da gente, né? Eu escutei uma vez uma historinha que era o seguinte: um pugilista teve uma luta, né? E aí ele foi derrubado 10 vezes. Na 10ª vez ele foi a nocaute. E aí o repórter foi entrevistar o pugilista e perguntou a ele: como é que você se sente sendo derrubado 10 vezes? Aí ele olhou para o repórter e disse: por que você não me pergunta como foi que eu consegui levantar 9 vezes? Então é isso, ao longo da vida é isso. A gente pode ter medo, a gente pode ter quedas, mas a gente vai levantar. E esse momento de pandemia, ele vai passar. E os objetivos da gente não podem mudar. Eles podem até se ajustar no momento de pandemia, mas os objetivos têm que continuar lá na frente. A gente não pode desistir por causa do momento da pandemia. A gente se adapta, mas não muda. Não perde o foco. Continua lutando. Principalmente para aqueles que já estão na área, né? Eu também acho que Exatamente. tudo que você falou aí
realmente, quando você vai primeiro, você não vê os outros pulando antes, o medo você supera mais fácil, entendeu? Quando você É, começa a ver o desespero das pessoas que às vezes vão e tal, e você às vezes não consegue, né? Você tem tipo uma barreira de entrada, né? é, E eu concordo com você, concordo com a sua teoria. É o mesmo conselho que eu dou para todos. Eu acho que nesse momento investir, se você pode investir em alguma coisa, não tem nada melhor do que você investir em educação. Você não vai poder uhum, investir em noitada porque está tudo fechado. Você não vai uhum, poder investir em roupa nova porque você não tem para onde usar essa roupa nova. Você, né? Ou seja, você não tem como investir em academia porque as academias estão fechadas. Então eu acho que nesse momento, se você tem como condições financeiras e consegue arcar com isso, eu acho que a melhor coisa é investir em educação. Ah, mas eu não vou aprender no meio de um tumulto desse, entendeu? Pelo contrário, entendeu? Eu acho uhum, que as pessoas estão vendo quanto elas são capazes de aprender nesse momento, né? uhum, Quanto elas são independentes de aprender, né? Claro que o professor está ali dando nas suas aulas ou de forma online, não interessa como, mas está ali dando as suas instruções, o seu conhecimento técnico, mas acima de tudo, o aluno ele está mostrando que ele tem capacidade de evoluir mediante a esse caminho. É como se eu estivesse entregando uma caneta para o aluno, mas quem está escrevendo a história do negócio é ele. Por quê? Porque uhum, ele está na metade do tempo sozinho. Não está aquela uhum, dependência, entendeu? Então, acho que isso, depois disso tudo, se a gente pode tirar uma coisa positiva, as nossas aulas vão ficar melhores e os nossos alunos vão ficar mais independentes em pesquisar, em aprender uhum, sozinhos e a uhum. buscar esse conhecimento também, entendeu? É Então verdade. essa eu acho que é uma das grandes vantagens, talvez, não posso nem falar esse termo porque a gente não tem nem como falar que tem alguma vantagem em meio a isso tudo, mas se a gente pode tirar extrair algum conhecimento para a nossa vida, seria esse, né? O caos, no caos, às vezes, a gente consegue tirar proveito dele. É absurdo, às vezes, falar isso, porque eu sou assim, como é que alguém vai tirar proveito, algum benefício de um momento desse? Mas é possível enxergar alguma coisa positiva no meio disso tudo. Se você conseguir, você não precisa ser poliana, você não precisa enxergar um mundo rosa, mas você consegue enxergar benefícios, evoluções dentro desse ambiente de paranoia total que a gente vive hoje em dia, porque a gente lava as mãos 20 vezes por dia, às vezes dentro de casa, porque isso é um hábito novo que a gente criou. Processos infecciosos, por exemplo, vão diminuir. Engraçado isso, né? Interessante isso. Eu li uma reportagem que pessoas, por conta desse hábito de lavar a mão o tempo todo, cuidado para pegar nas coisas e tal, estão criando um pouco mais de asepsia. E esses processos de infecção respiratória, eles tendem a diminuir mesmo no inverno que se aproxima, porque a gente criou um novo hábito de higiene pessoal. Então, isso foi uma evolução. Querendo ou não, a gente evoluiu em relação a isso. Pode É, ser que a gente funcione no modo paranoico, está toda hora limpando, mas existe um benefício disso. com certeza. Relações que eram conflituosas, por exemplo, vou dar um exemplo: pessoas que tinham um filho pequeno, que estudavam em colégios particulares, colocavam o filho no colégio particular, mesmo com o filho doente, porque precisavam trabalhar. Hoje em dia, se restabeleceu essa relação entre famílias por causa dessa aproximação. Pessoas que não conversavam, hoje em dia passaram a conversar um pouco mais por conta dessa aproximação. Então, quem diz que a gente se distanciou por causa da pandemia, talvez esteja enganado. Talvez a Verdade. gente tenha se aproximado muito mais. Verdade. Bom, eu quero agradecer aqui ao professor Varela por ter disponibilizado um tempinho aí para conversar comigo. Com certeza teremos outras oportunidades para conversar coisas mais técnicas, né? E para você que assistiu essa live após o vídeo, eu vou deixar um contato, né, pessoal. Eu já vou até repetir o contato. É um contato profissional meu de WhatsApp. Caso você tenha interesse, precisa de uma bolsa de estudo, tenha necessidade quer estudar, mas não tem condições de pagar um curso integral, quer uma oportunidade, a gente tem meios, né, de ajudar você.
É claro que a gente quer alimentar a nossa cadeia de alunos, sim, queremos, a gente não é hipócrita, a gente precisa de aluno, a gente precisa sobreviver, mas a gente precisa também fazer o principal fundamento de um educador, que é propagar a educação, né? Então, assim, se você tem essa dificuldade, mas tem o principal, que é o foco, a vontade, não deixe de entrar em contato comigo, a gente pode tentar esclarecer aqui várias formas de ajudar você a ingressar. Eu vou dizer o Zap, mas vai aparecer no final do vídeo, né, uma imagem com todos os contatos, mas o Zap é 967 61 7845. Repetindo, 967 61 7845. E somos do Rio de Janeiro, então DDD 21. Bom, muito obrigado, Varela. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana para você de trabalho, tá bom? E que Deus te abençoe e continue mantendo você essa pessoa humilde, íntegra e esse grande amigo. Um abraço Ok. aí. Muito obrigado, Carlinhos, pela oportunidade. Um Um abraço. abraço.